Olá, eu sou Júlio Schebre, professor de gastroenterologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, nós vamos apresentar o tema pancreatite aguda, uma condição importante na prática clínica, não só pela frequência, mas como pela morbidade e mortalidade que ela impõe ainda aos pacientes. Daí a importância do conhecimento dessa condição, especialmente para aqueles médicos que trabalham nos setores de urgência. No caso clínico presente, trata-se de uma paciente feminina de 63 anos que apresentou seu pronto-socorro com dor abdominal epigástrica intensa, constante, irradiada por dorso e que tinha início há cerca de 8 horas, acompanhada de náuseas e vômitos incoercíveis. Vômitos esses inicialmente aquosos que posteriormente se tornaram biliosos. Ela negava qualquer sintoma abdominal pregresso, negava o uso abusivo de álcool, de tabaco, não usava medicações e não apresentava comorbidades pregressas. É interessante que ela referia uma diminuição da diurese desde o início da dor abdominal. Ao exame clínico, ela apresentava-se em regular estado geral, corada, faces dolorosa, estava desidratada, a presença de icterícia, 2 cruzes em 4, e uma paciente febril, uma temperatura axilar de 38,7. E era um paciente com índice de massa corpórea aumentado, de 32. O exame do aparelho cardiovascular ele estava taquicárdico, uma frequência cardíaca de 108, mas a pressão arterial era normal de 120/80. O aparelho respiratório chamava atenção uma taquipneia, uma frequência respiratória de 22, e o murmúrio vesicular que era abolido em base de hemitórax esquerdo. O abdômen era muito doloroso, a palpação do andar superior do abdômen, com defesa, os ruídos hidroaéreos eram diminuídos e não havia visceromegalias. O clínico que prestou o primeiro atendimento solicitou os exames de rotina para um quadro abdominal agudo, incluindo o raio-x de tórax de abdômen, o hemograma, provas inflamatórias PCR, avaliação da função renal ureia e creatinina, eletrólitos, sódio e potássio e avaliação do hepatograma, incluindo aminotransferase, bilirrubina, fosfatase e gama-GT. Solicitou ainda a dosagem do cálcio sérico, da amilase, a glicemia, triglicérides, a gasometria arterial e um ultrassom do abdômen. Chamava atenção nos resultados iniciais dos exames, no raio-x de tórax, um derrame pleural de pequeno volume do lado esquerdo. E no raio-x do abdômen chamava atenção uma alça distendida no abdômen, na região de mesogástrico, caracterizando uma alça sentinela, e um stop do gás a nível do colo, caracterizando o sinal do colo cortado. Os resultados da avaliação hematológica revelou uma hemoconcentração importante, uma hemoglobina de 16,8, e um hematócrito de 49%, além de uma leucocitose de 16.500, com desvio à esquerda de 6% de bastão. Havia outros sinais de hemoconcentração, a ureia aumentada de 65 e uma creatinina de 1,7. Os eletrólitos sódio e potássio eram normais e a proteína C reativa bastante elevada em 100 mg por litro, caracterizando um quadro inflamatório. As aminotransferases, a alanina aminotransferase estava aumentada em torno de 8 vezes o normal e a aspartata aminotransferase em torno de 6 vezes o limite superior da normalidade. Além disso, havia um aumento da bilirrubina, ascúcio de bilirrubina direto, uma bilirrubina total de 4,8 e uma bilirrubina de 3,9. E caracterizando o quadro de colestase, uma fosfatase alcalina de 380, 3 vezes o limite superior da normalidade, embasada, além disso, por uma gama-GT aumentada, bastante aumentada, de 450. A glicemia era discretamente alterada, de 115, o cálcio normal e chamava atenção o triglicérides também, de 480. Nitidamente, um aumento importante da amilasemia, de 1.800, em torno de 15 vezes o limite superior da normalidade. E na gasometria arterial, um pH normal de 7,43, uma hipoxemia discreta de 75, chamava atenção uma acidose metabólica, um bicarbonato
reduzido e um BE, um base excess de menos 5, compensado por uma alcalose respiratória de 22. O ultrassom abdominal revelou um fígado normal, uma vesícula biliar contraída de paredes finas, aparentemente sem cálculos. Entretanto, um colédoco estava dilatado de 12 milímetros, nós sabemos que o normal é até 6 milímetros, ele estava dilatado em terço médio e porção distal. O pâncreas foi mal visualizado pelo intenso meteorismo intestinal e havia uma quantidade moderada de líquido livre na cavidade, especialmente na área da fáscia pararrenal esquerda. Bem, considerando então esse contexto clínico, uma paciente com a dor abdominal intensa de início agudo, acompanhada de vômitos incoercíveis, com sinais de hemoconcentração, tanto clínico quanto laboratoriais, e um aumento importante de 15 vezes o limite superior da amilase e das provas hepáticas, um aumento de transaminases e de bilirrubinas. Então, considerando esse contexto, qual seria a hipótese diagnóstica mais provável? Uma pancreatite aguda biliar, uma pancreatite aguda hiperlipêmica, uma úlcera péptica mesentérica ou isquemia mesentérica? Então, vamos ao racional dessa resposta. Então, nós sabemos que a pancreatite aguda é uma condição abdominal relativamente comum e caracterizada por dor abdominal típica em andar superior do abdômen, geralmente uma dor intensa, contínua, de difícil alívio com analgésicos comuns, acompanhada de elevação das enzimas pancreáticas no soro, acima de 3 vezes o limite superior normal, seja para amilase ou pela lipase, e achados característicos de pancreatite aguda na imagem, o edema pancreático ou líquido livre peripancreático. Na pancreatite aguda, nós devemos ter 2 desses 3 critérios presentes. Em termos de etiologia da pancreatite aguda, em todo o mundo, as principais etiologias, sem dúvida nenhuma, são os cálculos biliares, que são responsáveis em torno de 60% a 70% dos casos de pancreatite aguda. A pancreatite alcoólica, aqui uma ressalva que a maioria dos pacientes que desenvolvem pancreatite por álcool, eles apresentam pancreatite crônica subjacente. Isso é uma manifestação da agudização de uma pancreatite crônica. Outras causas importantes, a terceira causa identificável mais comum, a pancreatite metabólica, causada pela hipertrigliceridemia. São pacientes com níveis de triglicéridos acima de 1000 miligramas por decilitro. A pancreatite induzida por droga é a quarta causa identificável, que varia de 0,1% a 2%. E uma parte de 10% a 15% dos casos, a gente não consegue identificar uma etiologia inicial, sendo caracterizada como pancreatite aguda idiopática. Então, conforme nós dissemos, a pancreatite aguda biliar é a principal causa de pancreatite aguda em todo o mundo, independente do país. Entretanto, dos pacientes com cálculos na vesícula biliar, só 3% a 7% deles que vão desenvolver pancreatite aguda. São os cálculos que migram da vesícula e impactam transitoriamente na ampola, ocasionando uma obstrução da ampola, obstrução do ducto pancreático e uma série de eventos intracelulares na célula cinar do pâncreas, levando à injúria intracinar. O diagnóstico da pancreatite, além do quadro clínico, ele é embasado por métodos laboratoriais. Os principais é a dosagem sérica das enzimas, a dosagem da amilase e lipase, que são enzimas que são aumentadas no sangue quando existe uma inflamação pancreática. Então, tipicamente, a amilase ela eleva dentro de 4 a 6 horas do início da dor abdominal, atinge um pico em 24 horas e ela se normaliza com 5 a 7 dias do início da dor. A lipase também atinge um pico com 6 a 8 horas do início da dor e ela persiste mais elevada do que a amilase no sangue, persistindo até por 7 a 10 vezes, tá? A sensibilidade e especificidade da amilase é um pouco maior do que a da amilase. Em compensação, uma desvantagem da lipase é a disponibilidade dela, que é menor no pronto atendimento. A amilase é muito mais prontamente disponível de ser dosada do que a lipase. E, tipicamente, quando os níveis de uma dessas enzimas
Então, acima de 3 vezes o limite superior do normal, isso fala fortemente a favor de pancreatite aguda. Em relação ao diagnóstico ainda de pancreatite aguda, o ultrassom abdominal, ele se presta pouco para o diagnóstico na emergência de pancreatite aguda. Por quê? Porque a maioria dos pacientes vão ter um meteorismo intestinal intenso no abdômen, isso decorrente do íleo paralítico. Isso vai prejudicar a visualização do pâncreas pelo ultrassom. Então, a principal utilidade do ultrassom na pancreatite aguda, na verdade, é avaliar a via biliar, para definir se é etiologia biliar ou não. Então, esse ultrassom pode revelar, por exemplo, um cálculo na vesícula biliar, ou presença de barro biliar, que são fortes indícios de uma etiologia biliar para essa pancreatite aguda. Quando é possível visualizar o pâncreas no ultrassom, quando o intenso meteorismo intestinal não prejudica, nós podemos visualizar um pâncreas hipoecóico e aumentado de volume, e eventualmente coleções líquidas peripancreáticas, sugerindo fortemente o diagnóstico de pancreatite aguda. Por que é importante a determinação da etiologia da pancreatite aguda? Isso é um ponto fundamental. Primeiro, porque pode haver uma piora clínica se a etiologia não for identificada e removida. Por exemplo, um cálculo impactado no colédoco pode levar a uma piora por colangite se não for removido. Outro fator importante, se nós não removermos a causa da pancreatite, ela pode recorrer nos próximos meses. Um exemplo clássico, uma pancreatite por hipertrigliceridemia. Se não tratarmos os níveis sérios de triglicérides elevados, o paciente, depois da alta, pode ter recorrência. E, por último, uma doença subjacente grave pode ser a causa da pancreatite aguda, principalmente em pacientes após os seus 40, 50 anos de idade. Às vezes, a primeira manifestação de um tumor de pâncreas é uma pancreatite aguda, por esse tumor levar a uma obstrução do ducto pancreático. Então, é fundamental definir a etiologia da pancreatite aguda. A avaliação laboratorial inicial também se presta para definir a etiologia, especialmente os testes da função hepática. Então, é bem conhecido que os níveis da lamina aminotransferase acima de 3 vezes o limite superior da normalidade é altamente sugestivo de pancreatite aguda biliar. Tem um valor preditivo positivo de 85%, embora a sensibilidade seja baixa, ela aproxima de 50%. Da mesma forma, uma bilirrubina total acima de 2 mg por decilitro sugere fortemente uma etiologia biliar para essa pancreatite aguda. E, obviamente, um nível de triglicérides maior que 1000 sugere uma pancreatite hiperlipêmica. E um nível de cálcio sérico aumentado durante um surto de pancreatite aguda sugere que a hipercalcemia pode ser a causa daquela pancreatite aguda. Lembrar que na avaliação laboratorial inicial da pancreatite aguda, principalmente na imagem, em termos de imagem, o ultrassom na emergência, nós já dissemos, pode não visualizar o pâncreas e o gás pode interferir até na avaliação da via biliar. É sempre importante repetir esse ultrassom uma vez que o paciente melhore do quadro clínico, ou seja, que exista melhora da inflamação intraabdominal. E lembrar que em pacientes acima de 45, 50 anos, que não tem uma etiologia evidente na pancreatite aguda nos exames iniciais, é fundamental que esses pacientes, antes da alta, realizem uma tomografia computadorizada do abdômen ou uma ressonância abdominal, especialmente para descartar a neoplasia como causa dessa pancreatite aguda. Então, voltando ao nosso paciente, lembrando, é um paciente que tem um quadro típico de pancreatite aguda, a amilase em níveis de 15 vezes o limite superior da normalidade, indiscutivelmente é uma pancreatite aguda. E essa paciente apresentava uma etiologia biliar. O que sugeriu a etiologia biliar? A presença de icterícia, bilirrubina elevada e alanina aminotransferase acima de 3 vezes o limite superior do normal. Embora, vamos relembrar, que o ultrassom inicial dela não revelou cálculo, provavelmente pela intensa interposição gasosa na área da vesícula biliar. Então, a segunda questão que nós colocaríamos diante dessa paciente, supondo que você seja o plantonista que está prestando o primeiro atendimento à paciente na emergência. Neste momento, você considera a realização de uma tomografia abdominal
ela seria importante para confirmar o diagnóstico de pancreatite aguda? Ela seria importante para descartar outras condições abdominais que podem simular pancreatite aguda? Ela seria importante para avaliar a gravidade da pancreatite aguda e direcionar o paciente, se for o caso, para uma unidade de terapia intensiva, uma unidade semi-intensiva? Ou, em sua opinião, ela seria desnecessária, pois o diagnóstico de pancreatite aguda é evidente neste momento? Então, vamos lembrar a indicação da tomografia computadorizada em pacientes suspeitos de pancreatite aguda. Então, a principal utilidade, a tomografia na emergência, ela só deve ser realizada se houver dúvida diagnóstica. Ou seja, um paciente que tem uma dor abdominal que não é típica ou que a amilase ou a lipase, os níveis séricos, não estão elevados em níveis característicos. Você está em dúvida se isso não pode ser uma outra condição intraabdominal. Neste caso, a tomografia deve ser realizada nas primeiras horas que você avalia o paciente. Em todos os demais casos que você já caracterizou que é uma pancreatite aguda, como em nosso caso, ela só está indicada para avaliar a gravidade depois de 72 horas da evolução, se não existe melhora clínica ou se o paciente piora a despeito do seu tratamento clínico. Por quê? Porque nessa condição é muito comum a presença de necrose glandular. E a necrose, ela em geral, vai estar mais caracteristicamente definida após 72 horas de evolução da pancreatite aguda. Então, nós sabemos que a tomografia com contraste intravenoso é o padrão ouro para se detectar necrose pancreática, mas está reservada para aqueles pacientes que não melhoram após 72 horas de tratamento clínico. Então, aqui exemplificando duas imagens de paciente com pancreatite aguda distinta. No primeiro, uma pancreatite aguda que a gente fala intersticial, edematosa ou leve, onde os senhores observam um aumento do pâncreas, um aumento difuso do pâncreas, com uma coleção líquida peripancreática na área da fáscia pararrenal anterior esquerda. Entretanto, observa que o pâncreas capta o contraste de forma uniforme. Compara com o fígado, ele capta o contraste de forma uniforme, indicando que não existe área mal perfundida, não existe necrose, diferente dessa outra tomografia, onde mostra um pâncreas mal delimitado, difusamente aumentado, e áreas que não captam áreas que não captam o contraste, caracterizando necrose pancreática, e uma área normal na cabeça do pâncreas que capta a necrose, caracterizando um parênquima normal. Então é nítido a separação entre uma área necrótica e uma área de pâncreas normal. Então, uma pancreatite necrosante, com potencial muito mais grave evolutivo. Então, voltando ao nosso caso clínico, aquela paciente tinha um quadro típico de pancreatite aguda e amilase indiscutivelmente em níveis de pancreatite aguda. Então, na admissão, a tomografia nós caracterizaríamos ela como desnecessária, pois o diagnóstico de pancreatite aguda é evidente neste momento. Como você classificaria inicialmente a gravidade da pancreatite apresentada pelo paciente? Isso é um ponto fundamental em pacientes com pancreatite aguda. Você estabeleceu o diagnóstico, segundo ponto, estratificar a gravidade da doença, para você saber a agressividade que você vai ter que ter com o tratamento clínico e saber se você vai ter que direcionar esse doente para uma unidade de terapia intensiva, unidade semi-intensiva ou uma enfermaria, como é o caso da maioria dos pacientes. Então, você caracterizaria essa paciente como apresentando pancreatite aguda leve, pancreatite aguda moderada, pancreatite aguda grave ou pancreatite aguda crítica. Então, vamos ao racional para a gente embasar essa resposta. Então, em relação à estratificação da gravidade da pancreatite aguda, é fundamental identificar precocemente os pacientes com pancreatite aguda grave. Por quê? Primeiro, para a gente direcionar o paciente em risco para a UTI. É tão grave você não direcionar um paciente com potencial grave para o CTI, quanto você direcionar um paciente que não precisaria para o CTI. Você ocuparia um leito de outro paciente que poderia precisar. E a gente sabe da dificuldade do acesso aos leitos de terapia intensiva no dia a dia. Um outro ponto importante de você identificar o paciente com pancreatite aguda grave é para você instituir rapidamente as intervenções terapêuticas agressivas,
potencialmente revertendo a magnitude dessa inflamação e melhorando o prognóstico do paciente. E dessa forma é isso, melhorar a evolução clínica do paciente. Não existe nenhum marcador ideal que isoladamente possa predizer a gravidade de uma pancreatite aguda. O médico, o clínico, o cirurgião, o intensivista, o plantonista, tem que juntar dados clínicos, laboratoriais, principalmente, para se chegar a uma estratificação mais próxima da realidade daquele paciente naquele momento. Tá? E o importante, a maioria dos pacientes com pancreatite aguda grave, ele chega na sala de emergência relativamente bem. Isso pode nos dar uma falsa impressão de segurança. E nas próximas horas esse paciente deteriorar, evoluir com um choque, insuficiência respiratória, etc. Então é um paciente que tem que ser avaliado nas primeiras horas de perto pelo médico. Porque muitas vezes ele dá uma falsa impressão de estar clinicamente bem e nas próximas horas ele pode deteriorar. A classificação atual da pancreatite aguda divide ela em pancreatite aguda leve, pancreatite aguda moderada e pancreatite aguda grave. A pancreatite aguda leve, felizmente, é a maioria dos casos. 80% dos casos das pancreatites agudas ela é leve. Ela é caracterizada pela ausência de insuficiência orgânica e ausência de complicações locais ou sistêmicas. A pancreatite aguda moderada é um grupo intermediário de pancreatite aguda, onde pode ocorrer insuficiência orgânica, mas ela é transitória, entendendo-se por transitória aquela que dura menos de 48 horas. Ou ela pode cursar com complicações locais, por exemplo, pseudocistos ou necrose, mas sem insuficiência orgânica. E a pancreatite aguda grave, 15 a 20% dos pacientes apresentam pancreatite aguda grave, que apresentam uma mortalidade variando de 10 a 30%, ela é caracterizada por insuficiência orgânica persistente, entendendo como insuficiência orgânica persistente aquela que perdura além das 48 horas. Essa insuficiência orgânica ela pode ser de um órgão, por exemplo, respiratório, ou de múltiplos órgãos, respiratório, cardiovascular e renal, sabendo que quanto mais órgãos forem atingidos pela insuficiência orgânica, maior a mortalidade desses pacientes. Então, nós temos basicamente 4 grupos, vamos dizer, de avaliações, 4 sistemas de avaliações que podem nos ajudar a predizer a gravidade da pancreatite aguda. Em destaque vermelho, a avaliação clínica e os marcadores bioquímicos são os mais prontamente disponíveis e os mais úteis na prática clínica, no dia a dia, para o médico que está dando o primeiro atendimento. Os sistemas de score clínico fisiológico, que é o Hanson, Glasgow, eles têm um valor, mas principalmente histórico, tá? Na prática clínica, eles são poucos úteis, até porque a maioria deles vai demorar mais de 48 horas para completar a pontuação até você ter uma avaliação. E muitas vezes esse doente já está gravemente enfermo antes de 48 horas. E os métodos de imagem que não se prestam imediatamente para avaliar a gravidade. Só vão se mostrar como pancreatite aguda grave quando houver necrose da glândula, que vai demorar 72 horas. Então, nós vamos focar na avaliação da gravidade em parâmetros clínicos e marcadores bioquímicos, que é o que nós temos no dia a dia. Então, para essa paciente especificamente, só relembrando, era uma paciente que apresentava sinais que nos alertavam para a potencial gravidade. Vocês vão ver adiante que ela apresentava sinais da síndrome de resposta inflamatória sistêmica, taquicardia, taquipneia, febre, leucocitose, ela apresentava outros sinais indiretos de gravidade, derrame pleural, etc. Então, neste momento da avaliação, na avaliação inicial, essa paciente seria melhor caracterizada como pancreatite aguda moderada. Uma outra questão importante, qual das características clínicas abaixo que a paciente apresentava que já nos devia alertar na primeira avaliação para a potencial gravidade da pancreatite aguda? São características que o paciente já apresenta, antes mesmo de avaliação laboratorial. São características, muitas vezes, demográficas do paciente, ou que no seu exame inicial você já detecta que pode direcionar para uma gravidade, um potencial gravidade maior. Então, a idade mais avançada e a presença de obesidade, dor abdominal e vômitos intensos,
febre e obesidade, idade mais avançada e dor abdominal intensa. Então, vamos ao racional dessa resposta. Então, diversas características do paciente que está presente na admissão podem indicar uma maior potencial de gravidade da pancreatite aguda, destacando uma idade acima de 55 anos. Por quê? Por causa da chance de comorbidades presentes ser maior em paciente quanto maior a idade. A obesidade, esse é um marcador quase universal de gravidade da pancreatite aguda. O IMC acima de 30 é um forte preditor de maior gravidade. Por quê? Porque esses pacientes desenvolvem uma síndrome de resposta inflamatória muito mais exacerbada do que pacientes que têm um IMC normal. Se o paciente chega confuso ou torporoso, né? Ou seja, com alterações do estado mental, é outro sinal de gravidade. E, obviamente, se ele já tem presença de comorbidade grave, é um cardiopata grave, é um pneumopata, um nefropata, isso também já é um indício que essa pancreatite pode evoluir de forma mais desfavorável. Então, vamos lembrar, era uma paciente com 62 anos, apresentava uma idade relativamente mais avançada e era uma paciente que tinha um IMC elevado. Então, esses dois fatores caracterizam potencial gravidade. Não existe correlação entre a presença de febre e vômitos intensos. A dor abdominal não é um marcador muito fidedigno, a intensidade da dor da gravidade da pancreatite aguda. Então, realmente, a resposta correta seria a idade avançada e a presença da obesidade. Um marcador fundamental também da potencial gravidade é a presença da síndrome de resposta inflamatória sistêmica. Então, isso deve ser conhecido, os 4 critérios de Sears, né? Isso vale para o paciente com pancreatite, para o grande queimado, para o paciente séptico, isso é indistinguível de uma doença sistêmica. A Sears pode estar presente em vários contextos. Então, nós sabemos que a presença de 2 ou mais critérios de síndrome de resposta inflamatória sistêmica nas primeiras horas de evolução da pancreatite aguda deve alertar o clínico, o médico, o plantonista, para a potencial gravidade da doença. Não quer dizer que ele vai evoluir para grave, mas dificilmente uma pancreatite aguda grave vai estar presente se ele não apresentou sinais de Sears, né? Dificilmente. Então, quantos dos critérios de síndrome de resposta inflamatória a paciente apresentava na admissão? Essa pergunta é mais para a gente recordar os critérios diagnósticos de Sears. Então, a paciente apresentava 1, 2, 3 ou 4. Então, vamos relembrar aqui os critérios diagnósticos da Sears para responder. Então, alguns sinais de alerta de gravidade. Você avaliou o paciente inicialmente. Quanto que eu vou pensar que pode ser grave? Então, a taquicardia persistente. Aquela paciente apresentava uma taquicardia. Taquipneia ou cianose. Ou já na avaliação inicial ela está hipoxêmica, né? Na oximetria de pulso. Uma dor abdominal intensa. Ela não é fidedigno, mas dificilmente você vai ter uma pancreatite aguda grave sem uma dor abdominal importante. Tá? Hemoconcentração. Então, a paciente desidratada ou já com hematócrito, ureia elevada, são sinais de gravidade. Oligúria, a nossa paciente descrevia que a diurese dela nitidamente diminuiu nas últimas horas. É um sinal de grande sequestro de líquido no terceiro espaço, levando a hipovolemia e oligúria. Hipotensão e choque e a encefalopatia, confusão mental, torpor, delírio. São sinais clínicos, né, dados da história clínica ou do exame clínico, que nos alertam para potencial gravidade. Especificamente em relação ao diagnóstico de síndrome de resposta inflamatória dentro das primeiras 24 horas de evolução, então a presença de 2 ou mais dos seguintes critérios se caracteriza uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica. Então, uma frequência cardíaca acima de 90, a nossa paciente apresentava. Uma frequência respiratória acima de 20, a nossa paciente apresentava. Ou uma PCO2 menor que 32, ela tinha uma alcalose respiratória. Uma temperatura axilar, seja a hipertermia acima de 32, ou a hipotermia abaixo de 36 graus centígrados, é mais um ponto para Sears, a nossa paciente apresentava febre. E uma leucometria total acima de 12.000, ou uma leucopenia menor que 4.000, ou desvio à esquerda acima de 10% dos bastões. A nossa paciente apresentava uma leucocitose de 16.000. Então, dentro desse contexto, relembrar,
A CIRS tem uma alta sensibilidade para predizer a evolução para a insuficiência orgânica e predizer mortalidade. Entretanto, ela é pouco específica. Ela não quer, ou seja, traduzindo isso, dificilmente um paciente vai evoluir para pancreatite aguda grave ou vai evoluir para óbito se ele não apresentou CIRS. Por outro lado, se ele tem CIRS e você tomou as primeiras medidas, na maioria das vezes ele regride a CIRS sem evoluir para pancreatite aguda grave ou para óbito, tá? O mais importante na CIRS é a persistência da CIRS além de 48 horas. Então, é um ponto fundamental se o paciente persiste com sinais de resposta inflamatória sistêmica a despeito do tratamento clínico otimizado da pancreatite aguda. Por outro lado, você pode identificar aqueles pacientes que você fica mais tranquilo, sinais de pancreatite aguda leve. Então, se um paciente chega, a gente fala com a cara boa, ele está com aparência não tóxica, você mediu o pulso dele, a frequência cardíaca está normal, ele está saturando normal, não está taquipneico, a dor abdominal dele é leve, a diurese está adequada, o abdômen, você palpa o abdômen, é um abdômen plano, flácido, sem sinais de irritação peritoneal, com alta probabilidade esse paciente vai evoluir bem, ele tem uma pancreatite aguda leve. E esse critério, o REPS, é muito interessante, ele é muito usado em pronto-socorro, ele pode ser usado por clínico, e já dá nos primeiros 30 minutos que o paciente chegou com dor abdominal, que você diagnosticou pancreatite aguda, você pode definir se essa pancreatite aguda é leve ou não. Ele serve para identificar as formas leves. Então, se o paciente não tem sinal de peritonite, ou seja, não tem irritação peritoneal, ele tem uma creatinina sérica normal, isso se obtém dentro de 30 minutos da solicitação laboratorial, e ele tem um hematócrito normal, também se obtém isso dentro de 30 minutos, se ele tem esses 3 critérios, você pode predizer com mais de 90% de chance que esse paciente tem uma pancreatite aguda leve. Ou seja, esse paciente pode ir para a enfermaria, tratamento clínico, ele vai evoluir bem. Então, voltando à nossa paciente, ela apresentava todos os 4 critérios de CIRS, né? Ela apresentava, que nós já dissemos, a taquicardia, a taquipneia, a temperatura axilar aumentada e a leucocitose. Dados laboratoriais e dados radiológicos também podem nos ajudar a avaliar a gravidade da pancreatite aguda nas primeiras horas. Então, quais os seguintes achados laboratoriais e radiológicos abaixo que a paciente apresentava que também nos deve alertar para a potencial gravidade da pancreatite aguda? Então, na letra A, derrame pleural, amilase muito elevada e PCR aumentada. Letra B, alça sentinela, triglicérides, ureia e creatinina elevados. A terceira opção, letra C, derrame pleural, hematócrito e ureia aumentados. E na última opção, alça sentinela, creatinina, hematócrito e PCR aumentada. Vamos então ao racional dessa resposta. Então, nós sabemos que a avaliação por raio-x deve fazer parte da avaliação inicial de todo paciente com dor abdominal aguda, incluindo aqueles com pancreatite aguda. E os achados radiológicos nessa avaliação inicial podem nos dar pista para a potencial gravidade da pancreatite aguda, destacando entre eles a presença de derrame pleural, mas também infiltrados pulmonares e, eventualmente, se o paciente fizer uma tomografia por dúvida diagnóstica, se houver coleções líquidas peripancreáticas múltiplas, isso é um indício da maior potencial gravidade da doença. Em termos de avaliação laboratorial, vários parâmetros laboratoriais simples, disponíveis prontamente na prática clínica, nos ajudam a predizer a gravidade daquele surto de pancreatite aguda. Em particular, o aumento da ureia sanguínea, ou a ureia sanguínea em ascensão a despeito de uma boa hidratação, a hemoconcentração, traduzida pelo hematócrito acima de 44%, ou um hematócrito em ascensão a despeito de uma boa hidratação, ou uma creatinina acima de 1,8 mg por decilitro. Todos esses parâmetros corroboram para a hipótese de uma doença potencialmente mais grave. Em especial, se esses parâmetros não rapidamente normalizam a despeito de uma boa hidratação venosa.
Então, o hematócrito, existe um consenso que se o paciente chegou com pancreatite aguda, se diagnosticou, e se ele não tem hemoconcentração na admissão, ele tem um alto valor preditivo de pancreatite aguda grave ou necrosante, ou seja, o paciente não deve desenvolver pancreatite aguda grave, ele tem um grande valor negativo. Em relação à PCR, a proteína C reativa, ela é um marcador bioquímico padrão da pancreatite necrotizante. Entretanto, ela não se prestam para avaliação precoce inicial da gravidade da pancreatite aguda, porque os níveis séricos dela só vão atingir o pico após 48 a 72 horas do início da doença. Depois desse período, 48 a 72 horas, uma PCR acima de 150 miligramas por litro, ela prediz pancreatite aguda necrosante com uma sensibilidade de 70 a 95%, mas na avaliação inicial ela não se presta para esse fim. Permanece difícil, em resumo, predizer pancreatite aguda grave. Por quê? Muitas vezes, então, esses pacientes, conforme nós dissemos, eles não se apresentam já no início de forma grave. Ao passar das horas, eles se apresentam de forma grave. Entretanto, nós devemos considerar precocemente os dados clínicos do paciente, a idade, índice de massa corpórea, se é obeso ou não, e a presença ou não de comorbidades. E aqueles testes laboratoriais simples, os mais úteis na prática clínica, hematócrito, ureia ou creatinina e, por último, a presença dos sinais de resposta inflamatória sistêmica. Então, o clínico deve se basear nesses 3 grupos de testes, de avaliação clínica, bioquímica e os sinais de CIS para predizer a gravidade nas primeiras horas da pancreatite aguda. Sumarizando, uma síndrome de resposta inflamatória que persiste por pelo menos 48 horas é um indício de prognóstico grave, tá? Agora, nenhum score, até o presente momento, nenhum score desses clínicos, dos bioquímicos, radiológicos, né, ou os critérios de Hanson, Glasgow, deve substituir uma avaliação clínica periódica realizada por um clínico atento e experiente. É o melhor ainda parâmetro para avaliar a gravidade, essa avaliação repetida por um clínico experiente. Então, voltando à questão, né, dos achados laboratoriais radiológicos predizendo uma doença mais grave em nossa paciente, a resposta correta é a letra C. Ela tinha derrame pleural, tinha hemoconcentração, traduzida pelo hematócrito elevado, e apresentava ureia elevada. Todos esses parâmetros da potencial gravidade da pancreatite aguda. Então, tendo feito o diagnóstico de pancreatite aguda, moderada, pancreatite aguda biliar, a paciente foi colocada em jejum oral, recebeu analgesia opioide, como é a rotina, por via venosa, foi suplementada com oxigênio sob catéter 3 litros por minuto, lembrar que ela estava hipoxêmica, e foi realizada a reposição volêmica ainda na sala de emergência. E depois ela foi encaminhada para internação na unidade de cuidados intermediários, por se tratar de uma pancreatite aguda intermediária, uma pancreatite aguda moderada. E ela foi colocada em monitorização não invasiva nessa unidade de cuidados intermediários. A pergunta que nós faríamos é o seguinte, é uma das perguntas mais cruciais no tratamento da pancreatite aguda. Como você faria a reposição volêmica nas primeiras horas de evolução para essa paciente com pancreatite aguda moderada? Então, você faria com 250 a 500 ml horas de ringa lactato, você faria com a solução de amido, da hidroxietilamida, 50 ml quilo dia, ou você faria com soro glicosado a 5%, 1000 ml em bolo, seguido por 500 ml de 8 em 8 horas, ou você usaria solução hipertônica de cloreto de sódio a 3% em bolos. Então, vamos ao que nos diz os consensos. Então, existe um consenso que a manutenção adequada da volemia é um ponto crucial no tratamento da pancreatite aguda, que diminui a isquemia glandular, diminui a síndrome de resposta inflamatória sistêmica, diminui a possibilidade de necrose da glândula e evolução para a pancreatite aguda grave. O fluido ideal, embora ainda haja algum grau de discussão, parece que o fluido ideal de reposição volêmica
é o Ringer lactato. Ele é mais equilibrado em termos de balanço de eletrólitos e de pH, tá? A solução fisiológica normal, ela pode ser usada, mas o excesso de soro fisiológico pode levar a acidose metabólica hiperclorêmica. Então, por isso que, em geral, se prefere o Ringer lactato. É muito importante que essa reposição volêmica seja realizada nas primeiras 12 horas, principalmente. É o período que a gente tem o maior potencial de reverter as consequências da isquemia pancreática, da síndrome de resposta inflamatória e evitar uma evolução mais desfavorável. Então, é considerado uma hidratação agressiva nessas primeiras horas o uso de 250 a 500 ml por hora, especialmente de Ringer lactato, tá? Ou de outro cristalóide, se não houver o Ringer. Com essa postura, né, com essa atitude que a gente tem que ter ainda na sala de emergência, a gente consegue realmente diminuir a possibilidade desse paciente evoluir com uma pancreatite aguda grave ou atenuar essa evolução da pancreatite aguda grave, tá? É importante reavaliar a necessidade de reposição volêmica a cada 4, 6 horas, nas primeiras 12 a 24 horas. Por quê? Porque você faz um bolos, né, de reposição venosa e depois você avalia a hemodinâmica, diurese, hematócrito, ureia desse paciente para ver o grau de intensidade que você tem que continuar repondo essa volemia ainda. Então, voltando à nossa questão, o volume ideal de ser reposto, né, o tipo de solução, seria 250 a 500 ml por hora de Ringer lactato. Soluções glicosadas 5% nunca são utilizadas para reposição volêmica, elas são utilizadas só para manutenção. Solução hipertônica de NaCl praticamente não se usa mais. Interessante que as soluções de amido mostrou maior morbidade e mortalidade quanto usadas na pancreatite aguda, portanto não devem ser usadas. Após então ser feita a reposição volêmica adequada para essa paciente com Ringer, 24 horas após a admissão, a paciente encontrava-se estável com resolução da síndrome de resposta inflamatória sistêmica, a frequência cardíaca dela estabilizou entre 80 e 85, frequência respiratória de 15, e houve uma melhora importante da dor abdominal. Além disso, os parâmetros de hemoconcentração normalizaram, como hematócrito, ureia e creatinina, e a gasometria também, a acidose metabólica, foi completamente corrigida só com a reposição volêmica. Entretanto, ela apresentou uma intercorrência. Notou-se, nessas 24 horas, aumento da icterícia e o reaparecimento da febre que tinha desaparecido. Ela voltou a fazer pico de febre de 38,7, acompanhado de calafrio. O clínico, nesse momento, colheu a hemocultura. Um novo laboratório mostrou uma leucocitose de 14,400 com desvio à esquerda de 8% de bastão e o aparecimento de metamielócito, sugerindo alguma complicação. A bilirrubina total subiu, aumentou para 7,5, às custas de bilirrubina direta, de 5,7. E as provas colestases também aumentaram. A fosfatase alcalina de 550, 4 vezes o normal, e a gama-GT de 610, bastante elevada, além das aminotransferases. Então, é nítido que houve alguma complicação com essa paciente. Qual a provável complicação apresentada pela paciente e qual a sua abordagem diagnóstica neste momento? Então, vocês acham que ela desenvolveu uma necrose pancreática infectada e vocês fariam uma tomografia de abdômen? Ela desenvolveu uma isquemia hepática e vocês fariam sorologia para excluir vírus? Ela desenvolveu uma colecistite aguda e vocês fariam ultrassom de abdômen ou cintilografia biliar? Ou ela desenvolveu uma colangite aguda e vocês fariam uma colangiografia por ressonância magnética? Então, vamos à nossa resposta. Então, lembrar, é uma paciente com pancreatite aguda biliar, conforme nós dissemos, que voltou a apresentar febre, agravamento da icterícia e calafrio. Isso é uma tríade e dor abdominal. Isso é uma tríade clássica, chamada tríade Charcot, que caracteriza a colangite aguda. E o melhor exame nesse momento, sem dúvida nenhuma, é a colangiorressonância, onde foi realizada a colangiorressonância, mostrando um cálculo impactado no colédoco terminal e dilatando do colédoco. Então, realmente, essa paciente desenvolveu uma colangite aguda
decorrente de um cálculo impactado no colédoco. Então, a resposta correta seria colangite aguda e o exame não invasivo, uma colangio-ressonância, seria a melhor conduta neste momento. Então, considerando esse achado na colangio-ressonância, né, da colédocolitise e a complicação que é a colangite apresentada pela paciente, qual a melhor abordagem terapêutica neste momento? Então, nós manteríamos ela em jejum, hidratação IV, antibiótico-terapia para esfriar o processo, aguardaria alguns dias e faria uma colangiopancreato retrógrada endoscópica eletiva. Ou não, nós manteríamos ela em jejum, faríamos hidratação, antibiótico para esfriar o processo e encaminharíamos ela para uma cirurgia para descomprimir a via biliar. Uma terceira opção, nós manteríamos o jejum, hidratação IV, antibiótico terapia, indicaríamos aqui não eletiva, mas uma colangiopancreatografia endoscópica de urgência para descomprimir a via biliar. Ou nós manteríamos o jejum, uma hidratação intravenosa, antibióticos, indicaríamos a cirurgia de urgência para descomprimir essa via biliar. Então vamos ver o que os consensos nos dizem. Então existe um consenso que os antibióticos na pancreatite aguda leve ou intersticial nunca devem ser usados. Na pancreatite aguda grave, especialmente com necrose, se o paciente estiver estável, não existe qualquer benefício do uso empírico de antibióticos, seja para diminuir a possibilidade dessa necrose se tornar infectada, seja para reduzir a morbimortalidade. O antibiótico não tem papel nesse contexto. Entretanto, na necrose pancreática, que o paciente desenvolve na evolução sinais de sepse, ou em pacientes que você confirmou que essa necrose está infectada, ou se o paciente apresenta uma infecção extrapancreática, por exemplo, pneumonia, infecção urinária, uma colangite, nesses contextos o antibiótico tem um papel fundamental. E os antibióticos de escolha são ou usar um carbapenem, do tipo imipenem, meropenem, ou uma quinolona associada ao metronidazol, que isso aborda bem a flora gram-negativa e anaeróbia habitual nessas infecções. É lembrar que na prática clínica muitas vezes é impossível distinguir uma pancreatite aguda grave, com síndrome de resposta inflamatória sistêmica e com necrose, que a necrose esteja estéril, de uma que evolui para infecção. Muitas vezes os sintomas são indistinguíveis. Dor abdominal, febre, leucocitose, pode dar nas duas condições. Então, muitas vezes a gente administra um antibiótico empírico e colhe os exames para cultura de urina, cultura de sangue, faz o raio-x de tórax, às vezes aspiramos a necrose pancreática. Se esses exames confirmarem infecção, você mantém o antibiótico. Se, por outro lado, esses exames excluírem infecção, você está autorizado a tirar o antibiótico desses pacientes. E qual o papel da colangio retrógrada endoscópica com descompressão da via biliar de urgência na pancreatite aguda biliar? O racional dessa abordagem é o quê? Um cálculo persistente no colédoco, um cálculo que impacta no colédoco, ele pode levar a agravar uma pancreatite aguda ou ocasionar um quadro de colangite com sepse biliar. Então, baseado nisso, as conclusões atuais das maioria das normas são que a CPRE, a colangio retrógrada endoscópica de urgência, entendendo por de urgência dentro de 3 dias do início da pancreatite aguda. Obviamente, quanto mais rápido, melhor. Se você realizar esse procedimento, ou ver um endoscopista experiente disponível, é melhor. Ela deve ser realizada em pacientes com pancreatite aguda biliar que apresentem. Essa é a grande indicação. Sinais sugestivos de colangite aguda. Febre, calafrio, icterícia, ou aquele paciente que piora clinicamente e que tem evidência de obstrução da ampola persistente. É uma icterícia progressiva, aumento das enzimas hepáticas. Então, nesse contexto, a colangio retrógrada endoscópica está indicada para descomprimir a via biliar. Então, baseado no quadro apresentado pela paciente, que ficou caracterizado como colangite aguda, sem dúvida nenhuma a resposta correta era manter o jejum oral, hidratação intravenosa, a antibiótico-terapia venosa
e indicar uma descompressão endoscópica da via biliar através da colangio retrógrada endoscópica. Então, como essa paciente evoluiu? Foi prescrito meropenem IV, ela foi hidratada, mantido o jejum oral e indicado uma CPRE de urgência. Na CPRE confirmou a presença do cálculo impactado no colédoco, então foi realizada uma papilotomia endoscópica e extraído 2 cálculos de colédoco, onde houve drenagem purulenta de bile, realmente confirmando uma colangite aguda. Foi mantido antibiótico por 5 dias adicionais, como é o parâmetro em geral na colangite aguda, e ela foi reiniciada dieta oral no dia seguinte do procedimento endoscópico. Entretanto, novamente ela apresentou uma outra intercorrência, que foi o retorno da dor abdominal e de vômitos após o reinício da dieta oral. Então, neste cenário, nós traríamos uma outra pergunta. Considerando o retorno da dor abdominal após a realimentação oral, qual a melhor abordagem neste momento? O que nós deveríamos fazer? Nós manteríamos o jejum oral prolongado, ela já vinha em jejum, manteríamos mais ainda, e uma hidratação intravenosa por mais 3 a 5 dias, e depois desse período, novamente realimentar, tentar realimentar por via oral? Ou nós manteríamos o jejum oral e introduziríamos nutrição enteral, por sonda nasogástrica ou sonda nasentérica. Ou você manteria o jejum oral e iniciaria a nutrição parenteral total. Ou combinaria as duas, manteria o jejum e faria nutrição parenteral para fornecer caloria e nutrição enteral só para manter o trofismo intestinal. Então vamos ver o que as normas nos dizem sobre isso. Então, na pancreatite aguda grave, a nutrição enteral precoce, ela parece ser benéfica. Por quê? Porque a pancreatite aguda grave, ela cursa com síndrome de resposta inflamatória sistêmica, hipercatabolismo, e nós sabemos que o aumento do balanço nitrogenado negativo, o maior balanço nitrogenado negativo, aumenta a mortalidade da pancreatite aguda. As vantagens da nutrição enteral na pancreatite aguda grave. Ela mantém a integridade da barreira da mucosa intestinal, ela mantém o trofismo intestinal e, portanto, diminui a translocação bacteriana e a chance de infecção secundária. Ela diminui as complicações infecciosas relacionadas, por exemplo, à presença de catéter da nutrição parenteral. Ela atenua a insuficiência orgânica e reduz a mortalidade. Portanto, é a forma de nutrição ideal na pancreatite aguda grave. É consenso também que o suporte nutricional não altera a evolução na pancreatite aguda leve. Na pancreatite aguda leve, em geral, nós não usamos suporte nutricional. Na pancreatite aguda moderada a grave, sempre deve-se preferir a nutrição enteral, tá? E parece que a nutrição, tanto por sonda nasogástrica quanto por sonda mais baixa nasoentérica, elas são equivalentes e execuíveis em boa parte dos pacientes. Qual o momento de se iniciar a nutrição enteral? Idealmente, em 48 a 72 horas do início da pancreatite aguda. Depois que você estabiliza o doente, você inicia a nutrição enteral. Parece não haver diferença de fazer uma dieta com nutrição semi-elementar, elementar, ou uma dieta comum polimérica, que é mais econômica em termos de evolução. Elas parecem ser equivalentes. E realmente a nutrição parenteral está reservada se após 7 dias de tentativas de nutrição enteral, a nutrição enteral não é bem sucedida. O paciente vomita sempre por um ilho paralítico prolongado ou por uma obstrução gastrodenal pelo processo de necrose pancreática. Então, nesses casos, você pode dar nutrição parenteral e manter um baixo volume de nutrição enteral, tipo 10 ml por hora, para manter o trofismo intestinal e diminuir a translocação bacteriana. Então, as recomendações da Associação Americana de Gastroenterologia, que foram publicadas, atualizadas agora em 2018, são claras, que em pacientes com pancreatite aguda e que têm inabilidade de alimentar por via oral, como é o caso de nossa paciente, a Associação Americana de Gastroenterologia recomenda a nutrição enteral em vez de parenteral. E nesses casos de pancreatite aguda, que o paciente não consegue alimentar por via oral,
que vai requerer nutrição enteral, parece não fazer diferença se a sonda é colocada a nível gástrico ou se a sonda é colocada a nível enteral, por exemplo, jejunal. Então, para essa paciente, a melhor conduta seria manter o jejum oral e introduzir a nutrição enteral por sonda nasogástrica ou por sonda nasoentérica, que é a melhor conduta nesse momento. Esse é um fluxograma de manejo do paciente com pancreatite aguda, que resume a abordagem inicial do paciente. Então, o paciente chegou no pronto-socorro, ele tem que ser avaliado para gravidade. Se é uma pancreatite aguda leve, como é 80% dos casos, ele vai para a enfermaria e só cuidado de suporte, analgesia IV e hidratação venosa. Tá? Se esse paciente, por outro lado, tem sinais de pancreatite aguda grave, ele deve ser encaminhado para unidade de terapia intensiva ou para unidade semi-intensiva. E após 72 horas, não havendo melhora, ele tem que submeter a tomografia para avaliar a presença ou não de necrose. Se não houver necrose e pancreatite edematosa, ele vai só para os cuidados de suporte, ele vai evoluir bem. Se houver necrose e houver sinais sugestivos de infecção, se usa antibiótico terapia e, nesses casos, em geral, o paciente vai requerer nutrição enteral, porque ele não vai conseguir alimentar pela dor abdominal prolongada, ilho paralítico prolongado. Fazendo isso, ele melhorando, manter os cuidados de suporte. Não houve melhora com antibióticos e nutrição enteral, houve piora. Então, você tem que suspeitar, depois do 10º dia, que ele pode estar infectado, que houve uma infecção da necrose pancreática. Nesses casos, é manter o antibiótico venoso. Se houver disponibilidade, você pode aspirar a necrose pancreática com agulha fina guiada por radiologia, tá? Se houver disponibilidade. Se essa necrose tiver estéril, manter os cuidados de suporte. Se a necrose tiver infectada e o doente estável, também manter as medidas de suporte e o antibiótico. Por outro lado, se o paciente está instável, deve-se atuar nessa necrose, inicialmente de forma menos invasiva, uma drenagem percutânea ou uma drenagem endoscópica ou uma drenagem cirúrgica minimamente invasiva, por via laparoscópica, por exemplo. E lembrar, se o paciente com pancreatite aguda apresenta evidências de colangite, sugerida pela icterícia, presença de icterícia, febre, calafrio, ele tem que ser encaminhado para colangiografia retrógrada endoscópica de urgência, para possivelmente clarear essa via biliar, fazer uma esfincterotomia dentro de 72 horas. Então, voltando ao nosso caso clínico, a paciente foi colocada em nutrição enteral, a sonda nasoentérica, com dieta polimérica comum, durante 5 dias e houve resolução da dor. Posteriormente, reiniciado dieta oral com sucesso. Ela ficou afebril durante esse período, hemoculturas negativas e houve normalização do leucograma. A partir daquele 5º dia da descompressão da via biliar, nós suspendemos os antibióticos, repetimos o ultrassom abdominal. Lembra que o primeiro ultrassom não havia mostrado presença de cálculo. E nessa repetição do ultrassom, revelou múltiplos cálculos na vesícula biliar, o maior deles de 0,8 centímetros. Neste momento, nós chamamos o cirurgião para discutir a possibilidade de colestectomia. Então, nós finalizamos o caso. Essa paciente, obviamente, foi posteriormente encaminhada para a colestectomia. Vocês viram todos os passos do manejo inicial da pancreatite aguda e os passos finais do manejo de uma pancreatite aguda biliar complicada por colangite. Esse caso é bastante ilustrativo, que mostra todos os pontos, desde a admissão inicial do paciente, avaliação da gravidade, as medidas terapêuticas iniciais, culminando na necessidade de descompressão da via biliar em caso de colangite e finalizando com o papel do cirurgião na colestectomia. Muito obrigado.